Olá pessoal, estamos retornando, peço desculpa, está chovendo aqui, está chovendo em Porto Alegre agora nesse momento, sempre que chove aqui a Vivo cai, eu não sei qual é o problema que tem no cabo de fibra ótica deles, mas vamos recomeçar aqui, se cair de novo a gente recomeça, tá pessoal? Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Vamos torcer para que isso não aconteça mais. Um probleminha técnico. Tem chovido todo dia aqui em Porto Alegre. Um negócio impressionante. Boa noite, estamos voltando. Pessoal, me sinaliza aí aqui nos comentários. Por favor, alguém me informa se o som está bom. Boa noite, Claudete, Kelly, André Andrade. Tá bom o áudio aí, pessoal? Claudete parece que disse que dá... Não está dando para ouvir? E aí, pessoal, como é que está o som? Me informem aí, alguém comente, por favor, como é que está o som, tá bom? Deixa eu liberar aqui para me ver se eu escuto aqui. O som tá bom? Ok, então. Beleza, estou usando o microfone de lapela, tive que aprender a usar isso aqui. Tá, pessoal? Bom, vamos voltar à nossa live, então. Vamos recomeçar do zero. Eu sou Norberto Peixoto, boa noite. Pessoal, desculpa a nossa falha técnica aí da Vivo, está chovendo aqui, sempre cai a internet, quando caiu uma chuvinha aqui, a internet cai, é impressionante. O live da noite de hoje é Feitiço Pega, o enfeitiçamento, a demanda e o desmancho. A referência bibliográfica desse tema, nós temos o livro A Magia de Redenção, de Ramatiz, que estará sendo sorteado ao final da live. Quem tiver paciência de aguentar Norberto Peixoto até o final da live, nós estaremos sorteando. Eu vou dizer como, quais são os critérios de sorteio, e esse livro estará sendo enviado amanhã pelo correio. Estará sendo informado o código de rastreamento para o ganhador, uma promoção da Livraria do Triângulo, tá bom, pessoal? A estrutura do live, o primeiro bloco expositivo, o segundo bloco respondendo a pergunta, e a terceira parte, o sorteio do livro, tá? Uma outra referência bibliográfica recente é este livro aqui, A Luta contra a Bruxaria, do Lar Frei Luiz, do Rio de Janeiro, um livro de Luiz da Rocha Lima. Esse livro é excelente, ele tem várias fotos, aqui talvez não vá dar para ver bem. Trabalho de Antigoécia, que era feito no Lar Frei Luiz, na década de 60, 70, início de 80, onde se materializava os elementos, os materiais utilizados nos feitiços e bruxarias, e isso era desintegrado, depois era descarregado junto ao mar, conforme a orientação de Frei Luiz. E esse livro aqui é um livro de fôlego, tem 400 páginas, que ele confirma e corrobora tudo que a Ramatiz falou em Magia da Redenção. Inclusive, Magia de Redenção é referência para Luiz da Rocha Lima na época, quando ele escreveu esse livro aqui. Muito bom, indico. Tem a venda pela internet, na Mega Livros, tem a venda, você recebe em casa, tá bom? Esse livro é muito bom. Vários fenômenos na época da mediunidade, efeitos físicos, várias fotos, muitas orientações dos guias espirituais, o trabalho dos caboclos, dos pretos velhos, nas cabines de efeito físico, de materialização. Tá certo? Vamos então iniciar o nosso live? Feitiço pega? Se todos que chegassem no terreiro e se dissessem alvo de trabalho feito e de feitiço, e realmente assim tivesse acontecido, eu diria o seguinte: o planeta estaria num caos, né? O umbral inferior teria tomado conta, literalmente, do planeta. E a gente sabe que isso não acontece. Não é todo feitiço que pega, não é toda pessoa que é receptiva, eletiva ao enfeitiçamento. Embora determinados momentos das nossas vidas a gente fique mais fragilizado, a gente baixe a guarda, fique mais sensível e podemos ser alvos dos processos de enfeitiçamento. Mas o que é o feitiço? O que era o feitiço? O Pai Antônio,
que foi o segundo preto velho que se manifestou em Zé Fernandinho de Moraes, eles se diziam quimbanda. Quimbanda é uma palavra banto, Angola, que quer dizer feiticeiro curador. Então, originalmente, o conceito de goécia ou de feitiço necessariamente não está vinculado ao mal, ao malefício ou causar enfermidade para o outro. No Ocidente, isso se descaracterizou. A magia indo-europeia e o uso dos processos magísticos para você oferir benefício próprio, prejudicar terceiros, causar enfermidades, enfim. O feitiço digamos assim, sendo bem didático, feitiço é tudo aquilo que nós usamos através da nossa força mental, da nossa intenção para prejudicar o próximo, de forma ostensiva e repetitiva. Não é uma raiva momentânea, um desejo de mau agouro para o outro, que aí seria o mal olhado, não um feitiço. De forma espontânea, por vezes descontrolada. O feitiço ele é intencional, é aquela pessoa que deseja mal do outro de forma recorrente. Ela fica quase com obsessão entre vivos. O feitiço ele pode ser mental. Nosso pensamento tem a capacidade de enfeitiçamento. Quando nós fazemos uma oração de joelhos, genuflexos, né, circunspectos, mas nós estamos querendo o mal do namorado da nossa filha, estamos querendo afastar o colega de trabalho, estamos querendo que o nosso vizinho fique doente, e outras coisas que não são positivas para o melhoramento coletivo, individual e coletivo, para o bem-estar individual e coletivo, caracterizam os processos de feitiço. Espero, assim, basicamente, ter conceituado o que é o feitiço. A questão da força mental, a intenção que determina se é um feitiço ou não. Porque nós podemos invocar os espíritos, nós podemos utilizar alguns elementos que têm a finalidade de fornecer fluido vital, né? Prana, axé, e fluido vital esse, axé, energia, que tem um direcionamento através da nossa intenção mental, da nossa rogativa, por vezes por palavras de encantamento, benfeitora, para a cura, para apaziguamento, para bem-estar, para reequilíbrio do próximo. Então, o que determina o enfeitiçamento é a intenção mental. E esta intenção, quando ela não é benfeitora, não objetiva o bem-estar individual, coletivo e do próximo, ela causa sintonia, afinidade pela lei de atração e conexão com o mundo espiritual e atrai espíritos que vibram em mesma faixa mental da intenção do operador do trabalho de magia. Então, o feitiço ele se completa no campo do medianismo quando há sintonia com espíritos, entidades que vibram na mesma intenção deletéria, maléfica, destrutiva para com o outro. E espíritos esses que são magnetizadores, são técnicos, têm muito conhecimento, que manipulam com destreza o fluido vital fornecido, entregue, disponibilizado nos elementos pelo mago operador encarnado. Um mago, sacerdote, operador encarnado. Então há uma reciprocidade, um conluio entre o plano físico e o plano extrafísico para que o feitiço tenha efetividade. Para isto, o mago operador, ele tem que ter capacidade mental de consagrar esses elementos, seja para o bem, seja para o mal. A intenção mental dele é o fio da navalha que ele está presente. E a partir daí, classificando-o como um mago, um médium magista, que ele é
do bem, que ele objetiva o bem-estar do próximo, a harmonia, o melhoramento coletivo, ou ele é um mago negativo, da treva, que ele usa esse poder de consagração magístico para atrair espíritos magnetizadores que potencializam no plano astral aquele axé, aquele fluido vital que é disponibilizado para o enfeitiçamento. E o feitiço, o enfeitiçamento, ele tem que ter um alvo, ele tem que ter um endereço vibratório da vítima, daquele que é alvo do feitiço. Nós sabemos que nós imprimimos magnetismo e vibração nos elementos. Essa toalha que eu seco meu suor, ela está rica da minha vibração particular, do magnetismo de Norberto Peixoto. Essa toalha pode ser usada para enfeitiçamento, eu sendo alvo desse feitiço. Vocês estão me entendendo? Então precisa ter o elemento que dá a ligação vibratória para o endereço da vítima. Neste livro, A Luta contra a Bruxaria, do Lá Frei Luiz, do Rio de Janeiro, um livro recente, 400 páginas, fala muito nisso. E eles materializam calcinhas, roupas íntimas, fios de cabelo, meias, até preservativo, gente, usado, é utilizado nos processos de enfeitiçamento, restos de menstruação, e assim, outros elementos que eu nem vou citar aqui, que são tanto pesados, que são usados como alvo, como endereço vibratório, para que o mago operador tenha o direcionamento da sua intenção maléfica contra a vítima, e disponibilizando aqueles elementos que vão fornecer fluido vital para os espíritos que vibram no plano astral com essa mesma intenção maléfica, ok? Então, o que acontece? Por vezes, se não há o intercâmbio, não há conexão com os espíritos magnetizadores no astral, que vibram em forças negativas ou em polaridades negativas, o feitiço, a tentativa de enfeitiçamento perde força. Hoje, o que acontece? Nós vemos muita gente prometendo trabalho, prometendo resultado rápido, que são marmoteiros, é engodo. Eu diria que mais de 90% aí dos feiticeiros que se dizem poderosos, que estão por aí, não tem poder nenhum. Eles estão engambelando as pessoas, não tem nenhum caráter, nenhuma ética, e o negócio deles é ouvir o metal. Mas tem uma parcela que efetivamente tem poder magístico e de conexão e de intercâmbio com esses espíritos magnetizadores do astral. Aí fica caracterizado a demanda. Quando o feitiço, o mago operador, ele dinamiza os elementos através de palavras, de imprecações, através da sua intenção mental, e ele impulsiona isso e dá conexão com os espíritos magnetizadores do lado de lá, que o apoiam e o dão cobertura astral para o mago operador encarnado, e o alvo, o endereço do enfeitiçamento, do enfeitiçado, ele é feito com destreza, e por sua vez, o indivíduo que é alvo da magia negativa se encontra fragilizado, o espírito magnetizador do lado de lá, ele procura ter uma arquitetura no feitiço e descobrir uma brecha no encarnado para que dê a liga, para que o direcionamento daquele fluido, daquela energia dele etérea que foi direcionada contra o indivíduo que é alvo da magia, pegue, precisa ter uma brecha, uma abertura psíquica. Senão ele não pega, ele bate e volta. Nenhum mago vai ter esse poder. Se fosse assim, Jesus seria enfeitiçado, Chico Xavier, Mahatma Gandhi e tantas outras figuras ilustres aí de grande envergadura moral seriam enfeitiçados rapidamente. Martin Luther King e outros. Zélio Fernandino de Moraes.
Então, a brecha, a abertura psíquica para que o feitiço pegue, ele está no indivíduo. Se o feiticeiro manipulou bem os elementos, ele tem poder no ori dele de consagração desses elementos através de palavras de encantamento, mantras, cânticos, rezas, imprecações mágicas, que ele dinamiza esses elementos, ele encontra a guarida, a cobertura em espíritos magnetizadores do lado de lá. Ele forneceu o alvo, o endereço da vítima, através do vestuário, de uma roupa, de um cabelo, de uma unha, de um excremento do corpo físico, do metabolismo. Ele conseguiu dar o alvo. Se a vítima, aquele que é objeto do feitiço, tiver falhas morais, eles vão atacar por aí. Vão atacar por aí, e isso caracteriza a demanda. Ela fica de forma ostensiva, esses espíritos ficam vibrando contra a vítima, e se ela se fragiliza psiquicamente, o feitiço pega, e por vezes a demanda também traz obsessores do passado. Espíritos que foram desafetos do encarnado hoje, que são atraídos pelo enfeitiçador, pelo mago enfeitiçador, atraídos e colocados no campo vibratório do indivíduo para potencializar o feitiço. Porque quem de nós é santo em nosso passado? Quem de nós não tem algum trauma, não tem alguma dívida, não tem algum dissabor do passado, algum desafeto, algum inimigo? Quem de nós é santo? Senão nós não estaríamos aqui reencarnado. Quem de nós é totalmente evangelizado a ponto de ser imune a um processo de enfeitiçamento, não estaria mais encarnado no nosso planeta. Aí que entra o nome desse livro. Boa noite, Carolina Almeida Rocha, Leandro. Daqui a pouco vamos responder as perguntas, tá, Caroline? No segundo bloco do live. Não adianta fazer agora, eu não vou conseguir te responder, tá bom, minha flor? Boa noite para ti, faça a tua pergunta daqui a pouco, tá? Por isso, voltando ao nosso tema, por isso o título desse livro, Magia de Redenção. Que quando um feitiço pega, quando o mago operador, tecnicamente, ele manipulou bem os elementos, consagrou, encantou bem os elementos, os espíritos magnetizadores do lado de lá direcionam essa carga energética deletéria contra um indivíduo que teve o endereçamento bem feito, digamos assim, o seu endereço da sua aura, o endereço psíquico, e o feitiço pega, Ramatiz define isso como magia de redenção. A própria catarse, a própria queda do feitiço e o processo de libertação que você procura por vários caminhos, cada um vai ter o seu, ele se chama magia de redenção, porque você está se tornando redentor com o seu passado. Porque senão o feitiço não pegaria. Ou seja, ao final do processo de feitiçamento, quando você se liberta do feitiço, você sai mais fortalecido, sai melhorado. Por isso a redenção do processo de enfeitiçamento. Todos nós, é que nem uma doença. Quando nós ficamos doentes, que o nosso organismo fica febril e produz anticorpos e nós conseguimos superar o processo de enfermidade, por vezes nós saímos mais fortalecidos com anticorpos em relação àquela enfermidade. E assim o processo de feitiçamento funciona. Médium de Umbanda nada mais é do que grandes feiticeiros de outrora, que com o mediunismo de terreiro vão recompondo o seu escudo.
Alô, pessoal, estou retornando. Está chovendo aqui, tivemos uma oscilação aqui na internet, tá, pessoal? Vamos continuar nosso live aqui. Me desculpa mais uma vez, mas não depende da gente, ok? Vamos continuar aqui. Reconectou aqui a internet. Edson Militão. Aí, Edson, boa noite, meu irmão. Daniela Carla, a Ana Cristina. Boa noite, Ana. Estão me escutando bem aí? Vamos voltar então, é isso? Retornou. Como eu estava falando, quem chegou agora, pô, assista na linha do tempo depois, ficou registrado aí o live, tá? Já vamos sortear o livro aqui, tá? Magia de Redenção. Tá, pessoal? Eu vou dar os critérios daqui a pouco. E eu estava concluindo o nosso live falando da demanda. Quando o feitiço pega e os espíritos do lado de lá, que estão em conluio com o mago operador, eles ficam ostensivamente atacando o enfeitiçado. E por vezes isso é potencializado através dos processos de obsessão. Obsessores do passado, espíritos de desafeto que se identificam com esse processo de enfeitiçamento e potencializam, causando todo tipo de enfermidade ao enfeitiçado. Como é que é feito o desmancho? Primeiro, o fortalecimento da aura, do tônus áurico do enfeitiçado. Aí uma série de passes de magnetismo, um bate-folha, banhos e os passes no terreiro, uma sequência de passes, né? E a atuação do mundo espiritual que tem que desmanchar o campo de força que está vibrando no etérico, no astral. O campo de força que está vibrando, ele tem que ser desintegrado. Por vezes, o próprio fortalecimento do consulente e a sua mudança mental, e ele reavaliando suas posturas equivocadas, ele por vezes consegue se libertar do feitiço. Muito raro este processo se dá sem auxílio externo. Auxílio de uma egrégora, de uma corrente, trabalho de passe, de fluidificação, de magnetismo. Temos a apometria também, que trabalha ostensivamente com isso. E as nossas entidades de Umbanda, Caboclo, Preto Velho, Exus, boiadeiros e todos os demais espíritos falangeiros que são especialistas nos desmanchos. Espero ter contribuído com a nossa reflexão, pessoal. Eu vou abrir aqui para perguntas de vocês, comentários. Se cair a internet, eu vou tentar voltar para fazer o sorteio, mas vamos ver se a gente conclui. Aqui está chovendo, aqui vamos ver se não cai, tá bom, pessoal? Façam suas perguntas aqui, estou aguardando. Daqui a pouco vamos sortear o livro Magia de Redenção, tá bom? De Ramatiz. Aguarde um minutinho aí, tá bom? Já vamos sortear o livro aqui, que será botado no correio amanhã, informado o código de rastreamento para o ganhador. E aí, pessoal? Cadê as perguntas? Vamos ver aqui se eu consigo. Ó, Carla, boa noite, Carla Izerhard Carlinha. Está dizendo o seguinte: quando o feitiço é feito por uma mulher para que haja separação de um determinado casal, em que a mulher quer o marido, a culpa é do esposo e da mulher que lançou o feitiço, certo? Olha, Carla, veja bem, isso você tem que ver se o marido está fazendo um feitiço junto com a outra mulher, né? Porque às vezes o marido não sabe de nada. Você está compreendendo? Já aconteceu casos da consorte, da outra, né, buscar processo feitiço e o marido não está sabendo de nada. Então, eu diria para você assim, o feitiçamento no campo da magia sexual, da amarração, da separação de casais, é o que tem mais apelo, é o que tem mais mercantilização. O que importa é que realmente o casal se ame verdadeiramente e tenha um relacionamento honesto, né?
Porque ninguém fica com ninguém brigado. E a gente sabe que esse feitiço de amarração, ele tem um prazo de validade. Se ele não for renovado, não for fornecido tônus vital, de novo para essas entidades, ele acaba perdendo o efeito. Então, minha irmã, o que eu posso te dizer? Que esse tipo de feitiço existe, que ele pega e acredito eu, que tenha mais apelo aí no imaginário popular, né? Dentro dos processos de mercantilização da magia. Infelizmente, tá bom? Boa noite, Carla. Obrigado pela sua pergunta. Alguém mais aqui está fazendo pergunta, pessoal? Eu não estou conseguindo abrir as perguntas aqui. Vamos ver uma coisa aqui. Se eu consigo. Agora abriu. Jéssica Beatriz, e se a pessoa passa muitos anos renovando esse feitiço? Boa noite, Jéssica. Sim, Jéssica. Hoje nós recebemos um e-mail, uma pessoa do exterior, que já se mudou do Brasil em função da sogra, que está sempre fazendo feitiço. A sogra não aceita a nora e está o tempo todo fazendo feitiço. O casal já saiu, está morando em outro país e ela continua ainda ostensivamente. E você veja quão cansativo é isso. Quanta energia, quanto desperdício de força mental, quanto comprometimento que essas pessoas, essas personalidades criam com a lei divina. Existe, é possível sim, ficar se renovando o feitiço ostensivamente contra alguém até que você consiga o objetivo que te move para fazer o feitiço, ou não. A maior defesa autopsíquica é o melhoramento do caráter. É a moral elevada, a evangelização, a intenção sempre benfeitora para com o outro, que o feitiço se enfraquece e na maioria das vezes não tem efeito nenhum. Tá bom? Júlio César de Oliveira. Nunca devolva feitiço. Orar é melhor pedida e mudança de hábitos. Perfeito, Júlio César de Oliveira. Embora a gente sabe que muitas vezes no mundo espiritual tem o efeito de retorno. E aquela carga que veio contra o indivíduo, quando é feito o desmancho, naturalmente ela retorna por linhas eletromagnéticas no plano astral, retornando até aquele que enviou, por vezes, o feitiço. É o efeito de retorno. Tá bom, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário. Eu estou vendo se eu pego algumas perguntas legal aqui. Vamos ver aqui, ó. Roberta de la Vega, aqui uma boa pergunta da Roberta. Boa noite. Temos em base a lei de retorno, a lei divina. Queria saber se o médium magista, o que fez a magia, também fica responsável pelo feitiço, juntamente com a pessoa que o solicitou. Sim, fica, Roberta. Mesmo que ele não preste conta naquele momento, como acontece com esses magos trevosos. Mas ele fica comprometido sim, porque ele está usando a intenção mental dele, está sendo veículo de dinamização daqueles elementos que são direcionados contra a carga, contra alguém. Claro que a responsabilidade maior é de quem pede o feitiço. Quem solicita o serviço do feiticeiro tem responsabilidade maior. Mas com certeza vai prestar conta em um determinado momento. Tudo que é feito para desestabilizar o outro, causar enfermidade, desequilíbrio, desarmonia, seja individual ou coletivo, num determinado momento nós vamos prestar conta a Exu, que é o grande organizador cósmico, o mensageiro, o comunicador, o guardião da ética da casa de Oxalá. Em algum momento da nossa vida nós vamos estar numa encruzilhada e vamos ter que prestar conta a Exu, o que nós fizemos do nosso ori, da nossa capacidade magística. Isso eu não tenho a menor dúvida. O médium de Umbanda que
médiuns esses que são potencialmente magistas, devem estar sempre com estudo, com doutrina, com elevação de propósitos, tá? E sempre respeitando o livre-arbítrio e o merecimento individual. E rogando sempre a cobertura do plano espiritual, dos nossos guias e falangeiros, que eles têm muito mais condição de avaliar cada caso, que nos chegam em mãos através do mediunismo nos terreiros. Tá bom, meu irmão? Obrigado pela sua colaboração, pela sua pergunta. Mauro Correia: quem não acredita em feitiço, como saber se está sofrendo feitiço e como se defender? Como os guias atuam nesses casos? Mauro, cada casa tem a sua orientação, cada guia tem a sua forma de trabalho, não dá para generalizar. De regra, eu sou de opinião que se o consulente está magiado, está enfeitiçado, e ele não sabe disso, nós não devemos falar isso para ele, porque isso impressiona, isso deslumbra, causa muito medo, e por vezes ele já não está bem, ele piora, ele potencializa o feitiço pela insegurança, pelo medo. Se recomenda sempre um tratamento espiritual, passe, magnetismo, uma série de palestras, ritual do fogo que nós temos na nossa casa. Por vezes é possível se fazer uma fundanga individual, uma queima de pólvora, né, para deslocamento daquela energia etérica que está vibrando no campo de força do feitiço. Mas é muito delicado você falar para a pessoa que ela está enfeitiçada. Eu não indico, não recomendo e não oriento, e nós do grupo de Umbanda Trilhando da Paternidade não temos isto por hábito. Raras exceções, quando o consulente ele sabe, ele sente, ele já tem uma maturidade mediúnica, uma caminhada espiritual, ele chega, pede uma confirmação e por vezes isso é confirmado. Tá bom, meu irmão? Obrigado, Mauro, pelo seu comentário. Vamos ver aqui o Valdir. Boa noite, Valdir Araújo. Desculpe, Valdir Arcaro. Eu, quando em alguns atendimentos, sinto a presença de um hindu mestre, com ele vários companheiros. É possível acontecer isso? Sim, é possível, Valdir. Os espíritos podem se apresentar na forma de hinduístas, orientalistas, budistas, né, persas, plenamente natural, principalmente se a sua casa, a sua terreira dá abertura para a linha do Oriente. Tá bom, meu irmão? Obrigado, Valdir, pelo seu comentário. Marco Aurélio. Boa noite, Marco Aurélio. Obrigado, meu irmão, por você estar mais uma vez aí com a gente. O Marco Aurélio diz o seguinte: a gente, sendo doador de energia divina, temos que vibrar nessa vibração e sempre orar e vigiar para que não caiamos em demandas na vida. Perfeito, Marco Aurélio, é isso. Nós, enquanto doadores de ectoplasma, enquanto doadores de fluido vital, para os nossos guias espirituais movimentarem este ectoplasma de fluido em prol do desmancho, por exemplo, do feitiço, temos que vibrar sempre, estar com o pensamento elevado e, acima de tudo, ter atitudes de caráter no dia a dia. A maior fortaleza do médium contra o feitiço, a demanda, as armadilhas do astral inferior é o seu caráter. Se ele tem uma conduta ilibada de caráter, ele tem honestidade mediúnica e com ele mesmo, e as atitudes deles objetivam sempre o seu próprio bem e o bem do próximo, nunca o seu bem em mal do próximo, ele já está, digamos assim, com um grande escudo psíquico de autodefesa contra os feitiços. Obrigado, Marco Aurélio, pelo seu comentário, tá bom, meu irmão? A Ana Rodrigues está dizendo o seguinte: fazer o mal tem a lei de retorno. Perfeito, Ana, perfeito. Toda ação que desestabiliza o coletivo ou o individual, em algum momento vai ter a lei de retorno, que nada mais é do que o reequilíbrio. E aquilo que eu falei, num determinado momento nós vamos prestar conta para Exu, o grande guardião da ética, né, da casa de Oxalá, o grande comunicador, o grande organizador. Em algum momento nós vamos passar por uma encruzilhada na nossa vida e vamos ter que prestar conta.
Por vezes é no momento final da nossa vida, no último suspiro, no desencarne, quando o nosso ori retorna por nosso espírito sai desse corpo físico, nós vamos prestar conta como nós usamos a nossa coroa mediúnica, a nossa ori e o mediunismo em terra. Pessoal, acho que é isso, né? O Luquinhas está perguntando como ele faz para se proteger de feitiços e demandas. Eu acabei de falar, Luquinhas. Procurando ter um caráter elevado. Procurando ter atitudes que não prejudiquem ninguém, que o objetivo sempre ser o melhoramento do próximo. E acima de tudo, buscando o autoconhecimento. No momento que tu te autoconheces, tu sabe as tuas fragilidades, as tuas fraquezas, tu é honesto consigo mesmo, tu está te fortalecendo a tua aura, o teu ori, para que quando essas cargas venham contra você, dificulte, né? Que você tenha mais defesa psíquica quando essas cargas são enviadas. Não somos imunes, mas é possível nós aumentarmos nosso escudo natural, a nossa teletérica, que perpassa a nossa aura, que faz a mediação entre o duplo etéreo e o corpo astral e o corpo físico, que isso esteja protegido e a nossa atitude, a nossa elevação de propósito mantém isso fortalecido. Tá bom, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário. O Ricardo está dizendo o seguinte, Ricardo Guimarães. Boa noite, Ricardo. Norberto, um feitiço pode interferir em outras reencarnações? Se não se manifestar? Pode, Ricardo, pode. A gente tem casos de feitiços e amuletos vibrando em encarnações passadas, que ainda está vibrando no perispírito do encarnado, ou ligações fluídicas do perispírito que ficaram com processo de iniciação no passado, de feitiçamento. Isso é possível. Os magos, os técnicos no astral, que são os feiticeiros do astral, procuram arquitetar o feitiço, eles olham muito isso. O teu passado, o teu comprometimento. Aí entraria dentro disso aqui, magia de redenção. Se o feitiço pega, porque você eletiva o feitiço. E o processo de libertação do enfeitiçamento é a magia de redenção. Você está se redimindo com o seu passado, está limpando o seu espírito, está se fortalecendo. Tá bom, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário. Ó, Luiz Alexandre Aguiar Macedo. Boa noite, Luiz Alexandre Aguiar Macedo. Se há um desafeto em vidas passadas em outro planeta, no qual um indivíduo usou forças magísticas para destruir o indivíduo, ele pode continuar sua perseguição do indivíduo no planeta que ele encarnou? Ora, Luiz Alexandre, nunca escutei falar isso. O que a gente sabe é que já houve espíritos que vieram transmigrados de outros orbes, outros planetas, por exemplo, a Terra, que eram inimigos entre si, inimigos recíprocos, e aqui continuam desafetos. Agora, um espírito, ele sair de forma intencional de um planeta e ir para outro, isso não é tão fácil, é bem raro isso aí, inclusive porque existem hierarquias espirituais que zelam e regem todos esses processos de transmigrações entre um orbe e outro, tá bom, meu irmão? Na opinião de Norberto Peixoto, eu não sou dono da verdade, ok? Vamos ver se eu pego mais algumas perguntas aqui, pessoal. Já vamos encerrar o nosso live e vamos sortear esse livro aqui. Magia de Redenção, ok? André Andrade, boa noite, Andrade. Por que Exu permite que seu nome seja utilizado por essas pessoas trevosas? Olha, meu irmão, Exu não permite nem proíbe. É o livre-arbítrio de cada um que Exu respeita nas suas encruzilhadas, nas suas decisões. Agora,
Se o indivíduo que é alvo do enfeitiçamento, ele está dentro da lei divina, ele está tendo posturas de caráter, e ele está comprometido com uma comunidade, com um coletivo no seu mediunismo, Exu vai ser um escudo de defesa. E muitas vezes Exu não deixa o feitiço vir. Por vezes até sem o merecimento individual, mas pelo comprometimento coletivo do médium, numa egrégora, numa corrente, no trabalho de caridade dentro de uma comunidade, ele angaria direitos e ordens de trabalho que Exu atua como um escudo de proteção, né? E não deixa realmente essas cargas deletérias pegarem no médium, ok? A Karina está perguntando: a pessoa só terá a lei de retorno quando desencarnarem ou começa aqui na Terra mesmo para pagar o feitiço? Olha, Karina, por vezes começa aqui em Terra mesmo. Independente da gente estar reencarnado ou não, ou vai reencarnar ou não, dependendo da situação, a lei de retorno é aqui agora, nesse momento, tá bom, minha irmã? Porque são linhas de forças etéreo-astrais que não dependem da nossa vontade e do nosso entendimento, tá certo? Então sempre façamos ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós mesmos. Essa é uma máxima de todo operador magista, né, no campo, né, da magia, tá certo? Pessoal, eu estou indo para o sorteio do livro, já está fazendo quase 1 hora que nós estamos aqui no nosso live. Vamos sortear esse livro aqui, ó, Magia de Redenção, que será enviado amanhã, tá bom? Pelo correio. Vamos dar aqui, ó, o Dodô Pereira. Vamos ver aqui essa pergunta aqui que eu tinha pego aqui, ó. O Dodô Pereira está perguntando que ele não consegue entender ou escutar os espíritos que tentam dizer algo para ele quando estão na casa dele, ao lado da cama dele, que chegam até a acordar. Olha, meu amigo, procure orientação do centro espiritualista urbano, espírita, tá? Esses espíritos não estão... Você está tendo percepções espíritos durante a sua física e eles não estão respeitando o seu momento de lazer, de distância, você pode estar no processo de influenciação espiritual, tá, meu irmão? Procure auxílio no centro espírita ou de um espiritualista de Umbanda, ou auxílio de uma corrente, de uma egrégora, para você verificar, fazer um diagnóstico melhor disso e de repente você se fortalecer para lidar com essa situação, tá bom? Espero ter auxiliado você. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso live. Nós vamos sortear esse livro aqui, Magia de Redenção, ok? Psicografia de Exílio Maes. O sorteio vai se dar da seguinte forma, ó, presta atenção. Você entra no site livrariadotriangulo.com.br, repetindo, livrariadotriangulo.com.br. Lá no site tem a aba Fale Conosco. A primeira mensagem que entrar falando eu quero magia de redenção e dando um nome e um endereço completo será o ganhador, tá bom? Quem entrar agora no site livrariadotriangulo.com.br vai lá na aba Fale Conosco, clique ali e nos mande uma mensagem. Eu quero magia de redenção. Mandar seu nome completo, seu endereço. Primeiro que entrar aqui, a primeira mensagem que entrar, estará ganhando o livro Magia de Redenção. Ok? Estou aguardando aqui a mensagem entrar. Enquanto isso, vamos ver se entra mais alguma pergunta. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui.
Márcio Antônio Soares da Costa. Quem tem corpo fechado pega feitiço? Olha, Márcio, vamos dizer o seguinte: Jesus tinha corpo fechado. Jesus nunca foi enfeitiçado. Chico Xavier, Buda, Mahatma Gandhi, espíritos de escola, de caráter, de elevação moral, criam um escudo de defesa que nós poderíamos chamar de corpo fechado. Tá bom, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário. Olha aqui o ganhador do livro, Magia de Redenção. Vamos ler aqui o ganhador do livro. Atenção, pessoal. Vou ler aqui o ganhador do livro que mandou a mensagem através do site da Livraria do Triângulo. Vamos ver aqui. Ana Cristina de Melo Costa. O Arthur Bernardes, 21. Não vou falar o apartamento, Catete, Rio de Janeiro. Parabéns, Ana Cristina de Melo Costa, você ganhou o livro Magia de Redenção. Muito obrigado, pessoal, já estamos aqui há 1 hora. Peço desculpa para vocês, caiu, o live aí caiu por 2 vezes, aí tivemos uma chuvarada aqui em Porto Alegre. Muito obrigado por vocês terem estado conosco nesse tema da noite de hoje, esse feitiço pega. Eu sou Norberto Peixoto, até a próxima oportunidade, tá bom, meus irmãos? Muito obrigado, tá?